e a trajetória dos ímpios. E nos mostra nesse mesmo inário, nos fala o final de cada um, o prazer que um tem e também o prazer que aqueles que não temem a Deus, eles têm, que é de fazer o mal, e o seu final não é muito bom, ou não é bom. Observamos que nós falamos aqui para os amados irmãos que o homem, ele é bem-aventurado quando ele não anda no conselho dos ímpios. Nos fala sobre uma descrição negativa daquilo que nós não podemos fazer, porque não nos faz bem e nem tampouco faz bem ao nosso próximo. Observamos, meus amados e queridos irmãos, e falamos aqui para os irmãos com respeito a um mau conselho que trouxe um prejuízo para uma família, e a família real, a família de Davi. E nós conversamos, falamos aqui para os irmãos, falando sobre um jovem sagaz que tinha como nome Jonadab. Você vai ver a Bíblia Sagrada tratando desse jovem, e no final ela fala sobre a característica desse jovem, a qualidade desse jovem. E ele diz que a qualidade dele era de sagacidade. Ele era um jovem mau, era um jovem astuto, era um jovem que tinha conselhos maus. E através do seu conselho, observamos que Aminon violenta ou estrupa a sua irmã de Absalão. Absalão abraça a sua irmã depois que Aminon despreza. Davi, você não vai encontrar referência na Bíblia dizendo que Davi chamou Aminon ou chamou Absalão, sabendo do temperamento de Absalão. E depois de 2 anos, Absalão prepara um banquete, pede ao seu pai a presença do seu irmão Aminon, e nos mostra a palavra de Deus. Depois de muita bebida forte, ele mata o seu irmão Aminon, e nós observamos aí a destruição, ou através de um conselho lá atrás, que foi de Jonadab, nós vimos em que vem acarretando uma grande destruição dentro da família real. Observamos e falamos há 15 dias atrás sobre um conselho que levou exatamente um povo a se revoltar contra um justo e apedrejá-lo. Nos fala de uma mulher chamada Jezabel. Nós falamos aqui sobre isso, mostramos as artimanhas de Jezabel para matar Nabote, e ela pegar a vinha que era de Nabote e entregar o seu marido Acabe. E nós observamos que aquilo ali, nós vimos Acabe já vinha fazendo coisas horríveis aos olhos de Deus, mas aquilo ali foi a gota que esborrou o copo, e Deus agora manda a sentença sobre a casa de Acabe, e ele diz que estava muito próximo à sua destruição. Observamos, amados, que através de um mau conselho, por isso que nós devemos examinar, nós devemos ter cuidado com quem nós conversamos, o que estão passando para nós. Muitas vezes, permita-me por gentileza, estamos no culto de ensinamento. Muitas vezes o ministro, o servo de Deus, o pastor, o ministrante está aqui ministrando a palavra, ensinando a palavra, e muitas vezes aquela palavra vai lá no coração daquele irmão e começa agora ele fazer um raio-x, e ele não gosta muito daquela palavra e começa a querer distorcer no meio dos irmãos, trazendo prejuízo para a congregação, trazendo prejuízo para a comissão, trazendo prejuízo para os grupos de louvor,
trazendo prejuízo para o povo de Deus. Precisamos estar de atalaia, precisamos pedir discernimento a Deus. Muitas vezes são pessoas em que você confia muito, mas muitas vezes por um capricho humano, ele vem com conselhos, vai com conselhos para você, para que você possa errar, para que você possa tropeçar, para que você possa vacilar, e amanhã está zombando de você. Precisamos ter cuidado exatamente com o que nós ouvimos. Por isso que precisamos constantemente pedir a Deus, para que Deus ele unja também os nossos ouvidos, para não descer para o nosso coração palavras ou conselhos que vêm nos tirar da comunhão dos irmãos, que vêm nos tirar da presença de Deus, que vem nos afastar da congregação onde nós estamos. Precisamos ter cuidado com certos conselhos, para nós não perdermos as bênçãos de Deus que está por vir. Observamos, amados, em que o mau conselho pode levar à destruição de um relacionamento. O mau conselho pode levar à destruição ou a um dissolvimento matrimonial. O mau conselho pode levar exatamente a destruição exatamente de uma amizade muito antiga. O mau conselho pode levar o homem a se afastar de pessoas que nós temos estima, de pessoas em que nós compartilhamos muitas vezes as nossas alegrias, e nós observamos em que muitas vezes vem conselhos em que nos afasta de pessoas que nós amamos. Por isso que nós precisamos estar de atalaia, precisamos estar atento. Para quê? Para que esses maus conselhos não venham invadir o nosso coração. Observamos em que a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de 1 Reis, capítulo de número 12 e o versículo de número 10. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza. Observamos que a Bíblia Sagrada nos diz que Salomão já tinha partido, Deus já tinha recolhido Salomão, e nós podemos observar em que a palavra de Deus nos fala que assumiu o seu filho chamado Roboão. Roboão, observamos, foi o sucessor de Salomão, e nós vimos que naquele momento, no auge exatamente do reinado de Salomão, Salomão aumentou a carga tributária. Salomão, ele aumentou os impostos, e nós observamos que toda aquela beleza que tinha em Jerusalém, na casa do rei e na casa de Deus, tinha um custo para que pudesse estar mantido, ou para manter a todo aquele trabalho. E o que foi que aconteceu? Chegou alguns pessoal para Salomão, pedindo para diminuir a carga tributária, e nós observamos que esses tais foram expulsos do reinado de Salomão, que foi exatamente Jeroboão. Mas quando Salomão ele parte, assume agora o seu filho Roboão, e agora esse grupo vem novamente, dessa feita, para Roboão, pedindo para diminuir a carga tributária, dizendo: olha, diminui aí a carga tributária, nós precisamos que você alivie esse jugo de tantos impostos que é posto sobre nós. A Bíblia Sagrada nos diz que Roboão, ele manda o povo ir para casa, e depois de 3 dias viesse se apresentar ao rei. E nós observamos, amados, que neste intervalo, Roboão foi se consultar com os conselheiros de seu pai, e os conselheiros de seu pai deram um conselho sábio, e o conselho foi esse: olha, rei, tu estás chegando, tu agora estás governando ou reinando sobre todo Israel. Se tu diminuires a carga tributária, certamente tu vai ganhar este povo.
e amanhã, quem sabe, tu pode até aumentar essa carga tributária, mas esse é o momento de tu ganhar esse povo, de tu conquistar esse povo. Roboão ouviu os conselheiros dos mais velhos e se retirou. Mas cresceu com Roboão alguns jovens, e com o jovem está a sua força. E o problema aqui, amados, não era porque eles eram jovens, porque nós observamos, tem muitas pessoas, permitam-me por gentileza, de cães brancas, mas nós não podemos ouvir certos conselhos de certas pessoas, até que já tem uma idade avançada. Mas o problema não é por causa da idade, o problema aqui era o conselho que eles deram. Nós observamos em que a Bíblia Sagrada nos diz, em que os jovens que cresceram com Roboão, está aí no versículo 10 do capítulo 12 de 1 Reis, e os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo, assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo midim é mais grosso do que o lombo de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs um pesado jugo, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu porém vou castigar vocês com escorpião. Observamos que esse foi o conselho dos jovens, esse foi o conselho de pessoas que não tinham nenhum compromisso com o reinado de Roboão. Esse foi o conselho de pessoas que não tinham compromisso com Israel. Esse foi o conselho que não tinha compromisso exatamente com o povo de Deus. E nós observamos que quando Roboão, ele sai da presença daquele jovem e chega agora diante do povo, depois de 3 dias, Roboão se levanta, e entrou no coração de Roboão a soberba, entrou no coração de Roboão o coração exaltado. Por quê? Porque lhe aconselharam maus, porque lhe aconselharam para que ele trilhasse por caminhos errados. Aleluia! E quando Roboão ele toma posse, nós observamos que ele diz: olha, meu pai vos castigou com ferro, eu vou colocar com escorpião para vos castigar. O meu dedo midim é mais grosso do que o lombo de meu pai. E se meu pai castigou com ferro, eu vou castigar com escorpião. Naquele momento, quando Roboão ele transmite essa palavra, aleluia, nos mostra a palavra de Deus que o povo se levantou e disse: que temos nós com a casa de Israel? E houve ali uma revolução, o povo se rebelaram contra o reinado de Roboão, e Roboão fugiu, ficando somente com 2 tribos, vindo assim a divisão do reino, vindo assim a divisão do trono de Davi, vindo assim a divisão do trono de Israel, reino do norte e reino do sul, reino de Samaria e reino de Judá. Ora, meus amados e queridos irmãos, precisamos estar atentos o que nós ouvimos. Tem muita gente que gosta de conversa de beira de caminho. Tem muita gente que gosta de se consultar a A ou a B, que muitas vezes lhe traz palavras que dá uma massagem no seu ego. Mas a palavra de Deus, ela nos adverte nesta noite, está dizendo: você quer ter a tua família estruturada, você quer ver a tua finança erguida, você quer ver aonde você coloca a planta do teu pé e aonde você estende as suas mãos para haver prosperidade. Você quer isso? O salmista ele ensina dizendo: não ouça ímpio, não ouça pessoa que não tem nada de Deus, não ouça
você será bem-aventurada. Tira o escarnecedor diante de você e a sua casa vai se firmar. É assim que diz a palavra de Deus. Tem gente que gosta de ouvir o escarnecedor. Tem gente que gosta de ouvir o difamador. Tem gente que gosta que sai de casa em casa difamando um e difamando o outro. Tem gente que tem prazer em ver o seu companheiro com a sua face no chão, humilhado, desmoralizado. Ora, meu prezado irmão, a Bíblia Sagrada nos ensina diferente. A Bíblia Sagrada nos diz: levai as cargas uns dos outros. A Bíblia Sagrada nos diz: amai-vos uns aos outros. A Bíblia Sagrada nos diz: perdoai para receber perdão. É esse o conselho da Sagrada Escritura que Deus Ele dá para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ah, mas fulano errou, fulano fracassou. Eu vou colocar o pé no seu pescoço para ele colocar a língua para o lado de fora e que esse infeliz morra. Isso não é cristianismo. Amanhã, hoje foi ele, amanhã você pode precisar. Amanhã você pode precisar de uma mão amiga. Então não ouça conselho para destruir o teu irmão, para arruinar o teu irmão, para desmoralizar o teu irmão. Não ouça esse conselho. A Bíblia Sagrada ensina diferente, mas a Bíblia diz: se afaste dessas pessoas, fique longe dessas pessoas, não ouça essas pessoas, porque o Espírito de Deus, aleluia, se entristece com os tais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quer ter uma vida bem-aventurada? Quer ter uma vida próspera? Eu não sei o horário. E aí, pastor, não é dado o horário? Só falta 10 minutinhos. Mas vamos para o segundo passo. Ele diz: olha, bem-aventurado o homem, primeiro, que não anda no conselho dos ímpios. E nós mostramos aqui conselhos que destruíam uma família. Nós encontramos aqui conselho que levou uma nação a cometer um crime, matando o inocente. Nós vimos aqui conselho que dividiu uma nação. Ora, amados, vejam o que é que o salmista diz mais: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Escuta só: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Se deter no caminho dos pecadores é fazer o que eles fazem, é praticar o que eles praticam. Observamos e separamos aqui alguns pontos importantes. Os que estão nos caminhos dos pecadores são esses: pessoas que se rebelaram contra Deus. Os tais andam em caminhos de pecadores. Pessoas que estão caminhando por caminhos em que nós observamos caminho de homens ímpios, caminho de pecadores. Ele se rebeleia contra Deus. Há uma rebelião contra Deus. Por que há uma rebelião contra Deus? Porque a Bíblia Sagrada, Deus vai vir contra tudo aquilo que ofende a sua santidade. A rebelião é a desobediência contra Deus. A rebelião, através da desobediência, entrou o pecado no mundo. Através da olha, mas escuta por gentileza, tem gente que está achando que a desobediência é algo muito simples, algo normal. A Bíblia Sagrada nos diz que a maldição
são desobedientes. Ou está errado? Ou está errado isso? Filho que não tem nenhuma vergonha em desobedecer seu pai. A Bíblia é a Bíblia que diz, não sou eu. Você não vai ter vida prolongada. Não tem vida prolongada. É o que a Bíblia diz. Se tiver errado, me diga. Hoje o espírito de rebelião dentro da família. Olha para cá, por gentileza. Mulher que não respeita mais o marido, que desmoraliza o marido, tirando a autoridade, quebrando o princípio de autoridade. A Bíblia Sagrada trata como rebelião, desobedecendo as ordens de Deus. Mas se inventa tanta coisa por aí, para que possa ir de encontro à Sagrada Escritura. Amados, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que está falando para cada um de nós. E a palavra de Deus diz: quem tem o Espírito de Deus, ouça o que ele diz à igreja. Quem anda em caminho de pecadores, ele anda em rebelião contra Deus. Tem gente que procura sempre maquiar. Procura sempre maquiar para que possa encaixar no seu querer. E não é assim, amados. Não é assim. Jesus Cristo, eu vi até uma mensagem, não sei, deixa eu ver se eu lembro. Jesus Cristo, ele veio para os pecadores, mas ele vai arrebatar pessoas santas e lavadas pelo seu precioso sangue. Ele morreu por pecadores, mas voltará para os remidos, para quem se arrependeu. Então observamos o caminho de pecadores. Eles são rebeldes contra Deus. Eles são cheios de injustiça. Caminho de pecadores, estão cheios de injustiça, sujeito à maldição de Deus. Os tais estão sujeitos à maldição de Deus. Por que, pastor Abimael? Porque não honraram, não temeram ao Senhor nosso Deus. E ele está sempre se rebelando contra o nosso Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3 e versículo 3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem anda em caminho de pecadores não nasceram de novo. Precisa nascer de novo. Quer ver outro ponto aqui importante? Observamos que possua atitude e conduta. Esse estar detido ou caminhar como andam os pecadores. Possua atitude e condutas. Olha, primeiro, eles provocam, eles aprovam todos os tipos de pecado. Para ele tudo é normal. Abra a tua Bíblia, eu vou fazer questão de você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 23. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza. E vamos aqui, sem concluir, mas vamos nos reter aqui
nesses versículos, certo? Em Romanos capítulo 1 e versículo 23. Vê aí o que é que Paulo fala sobre pessoas, sobre caminho de pecadores. E olha, meus prezados irmãos, permita-me por gentileza, tem muita gente que estão aprovando que pecadores aprovam e achando que você, não, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Você tem, mas vai vir a sentença de Deus sobre você, porque a Bíblia Sagrada nos diz que vem a sentença para aqueles que praticam e para aqueles que apoiam. Eu não fiz, mas apoia. Tem gente, olha para cá, apoiando o aborto, apoiando tudo aquilo que vem ofendendo a família. Vai vir para você, sobre a sua cabeça, a justiça de Deus. Está na Bíblia. Não estou aqui com história de carochinha. E ainda bem, já passou esse período de política, e quando a gente está ensinando, tem gente que já está bochechudo, e a gente escuta aqui algumas coisinhas que eu fico assim olhando, mas eu tenho de falar, eu tenho de ensinar. Deus me chamou para ensinar a igreja a sua palavra, e a palavra de Deus nos diz que aqueles que apoiam das coisas, a sentença de Deus, o juízo de Deus vai vir. Aleluia, abra a tua Bíblia aí, vamos para a Bíblia, para depois dizer que eu estou com história de carochinha. Olha lá. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia. Lê aí todo o texto. Paulo, ele fala da idolatria, da depravação dos homens, da mudança da mudança da natureza. Ele fala das práticas de homem deitar com homem e de mulher com mulher. Ele fala das práticas, das coisas em que o povo apoia, que Deus não se agrada. Aleluia. Que é isso, pastor Mel? Está na Bíblia. Aleluia. Aleluia. Certo dia encontrei uma mãe: pastor, vou abortar meu filho. Você é uma criminosa. Você é uma assassina. É uma assassina. Faça o seguinte: pega essa mais velha aí e faça isso. Não, pastor, não, porque você já tem um carinho dela, e o que está no teu ventre você ainda não viu. Mas saiba que você é assassina tanto quanto você eliminar essa que já está grande. Faça o seguinte: deixa ela nascer. Quando nascer você me dê e eu vou criar ela. Quando nasceu, eu fui a ela, pastor João, disse: me dê a sua filha. Ela disse: não dou mais não, pastor. Você não dá mais porque você já sentiu o calor humano. O filho que está no ventre, olha para cá, o filho que está no ventre foi uma permissão de Deus. Deus disse a Jeremias: eu te escolhi desde o ventre. Eu aprendo, sabe o que? Deus matou bilhões de células para que Jeremias nascesse. Estava vendo e coloquei até na minha rede social. E permita-me, já passou o período da política, mas deixa-me falar. E pegaram uma criança e a criança fez um gesto, como que um gesto de cumprimentando uma continência. E ela disse o seguinte, escreveram o seguinte, a mãe escreveu, pastor Cosmo: obrigado, capitão, por você lutar por mim e não deixar aprovar a lei do aborto. Permita-me, por gentileza, irmão, lamentavelmente, nós perguntamos a irmãos aqui: você apoia ou não? Apoio ou não? Mas quando chegou lá na urna, você votou em quem apoia.
Eu não faço, mas eu apoio. Eu não faço, mas eu quero esse que faz. A Bíblia Sagrada, permita-me, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que não somente aqueles que praticam, mas aqueles que apoiam, virá a justiça de Deus. Escuta só o que é que a Bíblia diz mais. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames desta vida. Aí você vai lá consultar lá o que é paixão infame. Você está na presença de Deus, mas apoiando tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Aí diz aqui, olha, Deus os entregou, os tais que mudaram a natureza de Deus, que conhecendo o Criador, mas não honraram o Criador. Deus os entregou às paixões infames dessa vida, porque até as mulheres mudaram o modo natural da sua relação íntima por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a devida punição do seu próprio erro. Está na Bíblia. Eu estava um dia assistindo uma reportagem, e uma médica, ela falando em que as doenças sexualmente transmissíveis cresceram assustadoramente. E a médica estava preocupada, pastor Simeão, dizendo: olha, eu não sei como é que daqui a alguns anos o corpo humano vai responder aos antibióticos, tendo em vista que os vírus, ele começa a criar uma resistência contra os antibióticos, chamada mutação. E ele disse mais o seguinte: olha para cá, por gentileza. E perguntaram, o repórter perguntou: por que está acontecendo isso? E a resposta do médico foi essa: porque mudaram o uso da relação sexual. Mudaram o uso do que é natural, do que é normal, o que Deus fez. Aí os tais que fazem diferente, a Bíblia Sagrada diz que Deus os entregou. Você quer fazer isso? Faça. Você quer entrar por esse caminho? Caminhe. Deus entregou e diz: as paixões infames desta vida. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Pastor Mael, não dá para pular esse ponto não. Deixa-me somente terminar aqui, e na próxima terça eu continuo em outro ponto. Pois não? Olha lá, vamos lá aqui. Hoje é culto de ensinamento, vamos lá. Muitas vezes o crente fica se perguntando: será que Deus não está vendo isso? Aí a palavra de Deus diz: Deus os entregou. Já entregou já. Assim, diante de Deus, não é que Deus não se importe, mas que Deus já não está nem mais aí para ele, os entregou às paixões, por isso que vão de mal a pior. De mal a pior. Seguindo o texto, veja o que é que ele diz mais: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma dissolução mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. A mente fica cauterizada, velho. Deus disse: olha, a mente dele fica uma mente já reprovada por Deus,
E o homem, amado, escuta só, e o homem sem Deus, andando pelos seus próprios caminhos, ele não vai muito adiante. Não. Veja o que é que diz mais. Esses tais são cheios de toda injustiça. Eles são cheios de malícia. Eles são avarentos. Eles praticam a maldade, possuidores de inveja. Eles são homicídio, olha aí, querendo aprovar o aborto e tudo aquilo em que vem para destruir o ser humano e a natureza de Deus. Eles praticam contendas. Eles são cheios de dolo, de enganos, são cheios de malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, imitadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural, sem misericórdia. Olha, meus amados irmãos, são esses que a Bíblia Sagrada diz: Deus os entregou, e por eles entregar não são fiéis, no contrário. Por Deus entregar, eles são maus, porque não tem nada de Deus. Para ele inventar o mal contra qualquer um não é constante. Mas que Deus ele nos guarde. Quer ser bem-aventurado? Não ande no caminho dos pecadores. Tem mais ponto aqui para nós meditar, mas a gente vai para depois a gente comenta, porque terça-feira tem mais. Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz: mas pastor, para que eu vim hoje? Para ouvir, para aprender. Aqui o objetivo não é te amedrontar, é para você se desviar do que é mal. Diz aí ao teu irmão: o objetivo é para você se desviar do que é mal, do que é perverso, do que ofende a Deus. Olha, amados, acima de dinheiro, acima de bens material, acima de qualquer coisa, está o nosso Deus. Honrar, temer ao Senhor nosso Deus sobre todas as coisas. Amém, amados? Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando. A você que nos acompanhou pela rede social, Deus continue te ajudando. Nosso irmão Bruno, que colocou aí para vocês assistirem, Deus continue abençoando. Quer ser abençoado, quer ser próspero, se desvie de caminho de pecadores. Deus continue te abençoando. Encerra aí, Bruno, por gentileza.